Hello, heute, né? Hoje a gente vai aprender sobre como falar as horas em alemão. E antes de tudo, a dica que eu dou é, antes de você aprender a falar sobre as horas, você precisa saber os números em alemão. Nos vídeos anteriores eu ensinei como são os números e como você pronuncia também. E eu vou tentar deixar nos cards ou ali na descrição do vídeo, e caso eu lembre quando eu for postar, mas provavelmente sim. E é isso, essa é a primeira dica para você saber como dizer as horas em alemão, é você saber os números. Mas enfim, primeiramente a gente usa Uhr, tá? Uhr quer dizer relógio em alemão. E aí eu coloquei aqui a palavra no plural e a palavra no singular, tá? Die Uhr, o relógio, singular. Die Uhren, os relógios, no plural. Mas a gente usa Uhr para dizer as horas, tá? Ou seja, it's by Uhr. Você não tá falando dois relógios, você tá falando 2 horas. Agora, se você fala it's by Uhren, você vai dizer que você tá querendo dizer, no caso, que são 2 relógios. Então, sempre preste atenção nisso. Se você usar no plural, então você tá falando que são relógios mesmo, tá? Se você usar no singular, você quer dizer que são 2 horas e não necessariamente 2 relógios. Mas enfim, é muito simples, tá? A gente pergunta que horas são? Wie spät ist es? Wie spät ist es? Que horas são? E aí você vai responder, são X horas, são 2 horas, né? E no alemão também é simples. Es ist 2 Uhr. São 2 horas, né? São 2 horas. Es ist 2 Uhr, né? Bem simples. E aí, a gente tem que ter atenção numa coisa. Nós temos a palavra Stunde, tá? Que significa hora. Se você pesquisar a tradução de Stunde, você vai ver lá que significa horas. Mas por que a gente usa Ua em vez de Stud, né? Por que a gente não usa Stud se Stud quer dizer hora? Então, é que Stud quer dizer que você está querendo falar que alguma coisa dura e não necessariamente um horário específico. Por exemplo, na frase, 1 hora tem 60 minutos, correto? A gente aqui está falando de duração e não necessariamente de uma hora específica. E aí também a gente tem aqui embaixo, 1 minuto tem 60 segundos. Também estamos falando de duração e não de horas específicas. Claro que a gente está falando sobre uma coisa específica, mas a gente está falando de coisas que duram, né? Então, 1 hora tem 60 minutos. Uma, Stunde, que quer dizer hora, hat, tem 60 Minuten, tá? Eine Stunde hat 60 Minuten. 1 hora tem 60 minutos. Então, a gente está falando de duração, então a palavra Stunde tá certa. Ein Minute hat 60 Sekunden. 1 minuto tem 60 segundos. Então, a gente também está falando de duração, então a palavra Stunde, ela tá certa aqui. Eu trouxe exemplos para vocês perceberem a diferença de Stunde versus Uhr, tá? Então, vamos lá. O primeiro exemplo, a gente tem aqui, ó. O filme dura 2 horas. Então, a gente está falando aqui de duração, né? Duração. Der Film dauert 2 Stunden. Der Film dauert 2 Stunden. Percebem que não é a palavra Stunde, é a palavra Stunden, porque a gente tá falando aqui de horas, né? Tá no plural. Então, o N no final, o N, né, no caso, quer dizer que é 2 horas. O filme dura 2 horas. Quando a gente fala de duração, então a gente usa Stunden, certo? O segundo exemplo. A gente se encontra às 2 horas na frente do cinema. Wir treffen uns 2 Uhr vor dem Kino. Então, a gente se encontra às 2 horas na frente do cinema. E como aqui a gente está falando de horário, eu estou marcando com você às 2 horas. Então, a gente vai usar o Uhr. Entendeu?
Então vamos lá, gente. É muito simples responder as horas, né? Propriamente dito em alemão, tá? Aqui, como vocês podem ver, eu coloquei exemplos. E no exemplo, a gente sempre vai colocar as horas, Uhr, que quer dizer hora, né? E os minutos. Basicamente é como se fosse no português também. Tipo assim, você vai falar, são 5 horas e 50 minutos. A diferença é que você vai falar 5, aí no lugar do hora você coloca Uhr e 25 minutos. Você não coloca minutos, você só vai colocar 25. Então fica tipo, agora são 5 horas e 25. É dessa forma que a gente escreve, dessa forma que a gente fala. Então fica mais ou menos assim. Eu trouxe os exemplos para vocês perceberem, né, isso na prática. Então, wie spät ist es? Wie spät ist es? Es ist 10 Uhr. São 10 horas, né? Se você vai falar 22:10, então es ist 22:20 Uhr 10. Se você vai falar que é 15 horas e 27 minutos, es ist 15:27 Uhr. Se você vai falar que são 16 horas e 45 minutos, es ist 16:45 Uhr. Enfim, eu me confundo. Se você vai falar que é 18 horas e 30 minutos, es ist 18:13 Uhr. E assim por diante. Então é muito simples. Você vai colocar es ist, né? Que você vai falar agora são, tipo, são o primeiro, a hora, né? Por exemplo, ali no 22:10. 22:20. 22:20 que significa 22. Então, são 22 horas e 10. Sim. E aí você não precisa colocar os minutos. Graças a Deus, você não precisa pôr os minutos. E é basicamente assim que você responde que horas são para a pessoa. Bom, gente, existem outras formas de você explicar como que horas são pra pessoa que são as formas. Tipo assim, porque aqui no Brasil, né, assim como em outros países, a gente tem aquela forma de dizer pras pessoas que horas são, sabe? Tipo, por exemplo, são 15 para 3, são 20 para 3, falta 10 para 5. E assim como no estrangeiro, né? Também tem a forma deles, meio informal, de dizer que horas são. Eu não quis colocar aqui. Caso vocês tenham interesse, a gente pode se aprofundar mais nisso, porque tem algumas regrinhas que é chata. E eu não acho que é tão pertinente assim, porque para você aprender isso, você vai precisar de prática, né? E eu não tem muito, tipo, não tem muito recurso pra ficar praticando, perguntando toda. Você vai chegar no seu colega e vai falar, pergunta que horas são, em alemão, pergunta que horas são. Então, eu expliquei de uma forma mais oficial e mais simples e direta, que não deixa de estar errado, né? Mas se vocês quiserem se aprofundar, é só falar, mandar nos comentários, que aí eu tento me aprofundar mais e a gente faz isso acontecer. Mas enfim, é sobre isso. Até mais, bis bald. Tschüss!